O inversor híbrido off-grid Aneng sem baterias funciona realmente sem baterias? Hoje consegui fazer o teste ligando somente placas solares nesse inversor. Vamos acompanhar agora todos os testes do híbrido Aneng sem baterias, só na placa solar, e também acompanhe outros testes que a gente fez com ele. Veja agora. E rapidinho, só avisando a vocês, nesse momento a gente está com algumas promoções do híbrido Aneng de 4.000 watts por em torno de R$ 1.600 no Brasil, frete grátis, e tem a versão de 6.2 kW sem baterias. Também um cupom da Kimbo de R$ 500 de desconto na bateria de lítio ferro fosfato 24 volts 100 amperes. O cupom aí no link exclusivo do canal, coloque o cupom KINGBO. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos agora para o teste. Agora é a hora, pessoal, da gente testar o Aneng sem baterias. Vamos ligar só na placa solar sem concessionária. Desliguei aqui o cabo negativo, ó, da bateria, tá só o positivo aqui ligado. Conectei as placas solares e saída AC do inversor. Tá ligado aqui nesse watímetro, voltímetro, o aterramento com segurança. A gente tá aqui ligado num string de 170 volts, mais ou menos. São 4 plaquinhas de 340, é pouca potência aí para ele, mas só para fazer o teste. Vou tentar colocar aqui o multímetro para a gente verificar a tensão. Deixa eu organizar bem aqui, que com uma mão só fica difícil, mas ó, vamos medir aqui a tensão que está chegando nesse string. O disjuntor está desligado, vamos lá. Nós temos aí 163 volts agora, nem 170. E essa string aqui está ligado na entrada PV do Aneng. Sem baterias, ó, o cabo negativo está solto, não tem banco de baterias. Vou ligar aqui, ó, não vai acontecer nada, porque nem tem baterias, nem tem concessionária, e o disjuntor das placas está desligado. Agora eu vou desligar novamente, ligar o disjuntor das placas, vamos ver. Liguei as placas solares e vou, olha, só com as placas, sem ligar o inversor, ele já deu sinal de vida aqui. Agora eu vou ligar o inversor. Liguei o inversor, vamos ver o que é que mostra aqui. Ó, reconheceu as placas. Direto, não está com bateria conectada. Vamos ver se mostra a tensão PV aqui. 168 volts, 169. Já tem 230 na saída, já está mostrando aqui. Faltou ligar o osciloscópio. Deixa eu tirar a tomada aqui do osciloscópio, para a gente testar o Aneng sem bateria, só na placa solar. A primeira coisa que eu posso dizer com o inversor para ligar, ó, já tem forma de onda aqui, só nas placas solares. Onda senoidal pura, 60 Hz, 230 volts. Só na placa solar, pessoal, você tem que ter bastante placa para manter, porque quem trabalha aí com energia solar, sabe que no momento de um sombreamento, um string com 4.000 watts cai para 600, 500 ou até menos, dependendo do dia da forma. Então, não adianta você ter 1.000 watts de carga, 5.000 watts em placas, e de repente dar um sombreamento profundo e cair para 400, ele vai desligar. Por isso que é importante, mesmo no híbrido sem baterias, você ter qualquer banquinho de bateria só para estabilizar, para naquele momento de queda, ele conseguir usar toda a potência da placa e pegar um pouquinho da bateria para não desligar o sistema. Mas dá para usar, principalmente quem é privilegiado em regiões com muito sol, que tem pouco sombreamento. Mas se a potência de entrada das placas for próxima aí da carga e der sombreamento, faltar tensão, faltar corrente, ele vai desligar. Bom, já tem tensão aqui na saída, 230. Deixa eu ligar esse fogãozinho de indução. Ligou o fogão de indução. Vamos ver se esses 1.200 watts em placas, que está entrando aqui agora, tem força suficiente para manter esse fogão. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Ó, eu tentei ligar e ele não teve força suficiente. Ele entrou aqui em proteção, 15. Não teve força suficiente. Ele vai funcionar com a carga menor. Posso colocar aqui uma carga menor. Como só tem 1.200 watts em placa, ele vai funcionar. Eu vou ligar aqui as strings das lâmpadas, 200 watts. Deixa eu desligar aqui o fogão, reiniciar aqui, deixar ele reiniciar. E vou colocar uma carga menor. Ele funciona sim, sem bateria, mas tem que ter força. Minha string é pequena aqui, 4 placas de 340. Não aguentou. Esse fogão ali, na partida, já vai para quase 1.000 watts. Então ele ia usar a força quase toda e tem ainda o consumo interno da máquina. Aqui a gente tem uma placa-fonte que faz uma retroalimentação para ele funcionar sem baterias. Vamos aqui desligar e ligar de novo.
para ele sair da proteção número 15. Vamos religar aqui, ver se ele volta. Pronto, já voltou. E agora a gente vai alimentar essas lâmpadas, as strings, direto aqui no sistema do Anenge. Vamos agora ligar esse string de lâmpadas aqui, uns 150 a 200 watts. Vamos dar uma olhada. Liguei. E a gente está consumindo aqui, ó, 150 watts. Uma carga pequena. Não tá esse sol todo. Vamos ver aqui. Vamos mexer aqui na configuração. Temos aí uma carga de 138 watts aqui, indicando as lâmpadas. No nosso wattímetro 142. Aqui, ó, tá indo para a string e alimentando essas lâmpadas aqui. E a gente tem aí só nas placas. Mas quando eu boto um consumo maior, como coloquei, tentar colocar 1000 watts, com 1200 de placa, não foi suficiente. Temos aqui 230 volts. Veja, saída load só 5% da capacidade, usando pouca carga aí. 60 Hz. Tensão PV. Saída. Aí a gente está gastando 147 watts das placas solares. Mandando aí 142 para as lâmpadas de consumo. 165 volts na tensão da string. Então, sim, o Anenge sem baterias funciona só com as placas solares, mas a gente precisa de bastante placa aí, bota aí seus 4.500, próximo, o máximo de placas dele, para a gente ter uma segurança maior. Como eu disse, quem trabalha com energia solar sabe que uma string com muita potência na hora do sombreamento despenca. 1.200 watts, o sol não está fraco, está dando ali 900, 800. Se sombrear, cai para 200, 150. Então, a gente tem que ter isso em mente, que uma bateria ajuda a estabilizar. Se eu colocar a bateria aqui, eu vou fazer agora o teste, ele vai puxar das placas solares, vai conseguir manter ele ligado, porque ele vai detectar que tem força para se manter ligado, mas vai puxar o máximo das placas primeiro para depois complementar com a bateria. Vamos agora fazer esse teste, ligando ele aqui com as placas, com a bateria, colocando a prioridade para as placas e ver que ele vai manter uma carga mais pesada usando um pouco da bateria. Só para efeito de verificação, pessoal, vamos olhar qual a corrente que o inversor está utilizando aí das placas para alimentar esses 150 watts das lâmpadas. Vamos ver aqui. Está puxando aí 1 ampere das placas solares. Está entrando 165 volts, 1 ampere das plaquinhas solares. Vamos ver aqui, corrente alternada, vamos ver a corrente que ele está saindo aqui. Ver se a gente consegue pescar apenas um lado aqui, uma fase. Filmar só com uma mãozinha é bem ruim, sem auxílio. Deixa eu tentar encaixar aqui. Pronto, já encaixei aqui, nossa corrente AC. Saindo aí também 1 ampere, corrente alternada em 230 volts aqui. Aqui já tinha a corrente de saída. Já estava medindo aqui. Agora vamos conectar a bateria e ligar uma carga pesada para ver o comportamento dele. Pronto, pessoal. Voltamos aqui com o Anenge agora ligado ao banco de bateria novamente. Sem concessionária, só com placa solar e o banco de bateria. E prioridade solar. A solar está alimentando aqui o inversor. Está alimentando a carga, que é essas lâmpadas aqui, ó, 141 watts, na saída load. Vamos dar outras verificadas aqui. Tem uma tensão do banco de bateria 28,2 volts. A saída load, que é as lâmpadas, está alimentando 137 watts. Tensão de saídas 230. Carga, está usando 5% da capacidade do inversor, 60 Hz. E só, não está puxando nada aí da bateria. Também. E está entrando aí, está consumindo aí dos painéis fotovoltaicos 200 watts. 200 watts para entregar 140 ali na saída. E lembrando que tem o consumo do próprio inversor. Temos aqui consumindo 1 ampere da string solar. Agora a gente vai tentar alimentar uma carga maior. A gente vai ter o banco de baterias e vamos ligar o fogão de indução. São as lâmpadas.
mais o fogão de indução. Agora, provavelmente, ele vai sustentar a carga e vai complementar com o do banco, pelo menos espero. Vamos ligar aqui, potência número 5, temos aqui 1200 watts, a gente utilizando placa solar e um pouco da bateria para complementar a carga. Vamos olhar aqui, ó. Estamos puxando aí 16, 17 amperes do banco de baterias. E vamos olhar aqui das placas solares. Banco de baterias. Vamos passando aqui. Estamos entrando aí em 1000 watts das placas solares, consumindo 1000 watts. OP 7 amperes das placas solares. Tensão da placa solar estava em 137 volts, caiu, né, porque ela está puxando 1000 watts das placas, e o resto, os 300 aí, 400 watts, está puxando do banco de baterias. Veja aí, ó. Placa solar consumindo 990 watts. Um total que a gente está utilizando aqui, ó, 1280. Então, vamos verificar aqui no alicate amperímetro. Puxando 15 amperes aí só do banco de baterias em 25.6 volts e puxando 7 amperes, 160 volts aí das placas solares, utilizando 1000 watts das placas e complementando o resto do banco de baterias. Se eu tivesse aí 2, 3 mil watts em placas, ia estar funcionando aqui, até sombrear, não ia precisar da bateria para complementar. Porém, como são 1200 watts de entrada, é pouca potência para alimentar praticamente o sistema, que consumiria toda essa potência aí das placas e tem o consumo interno do inversor para se manter ligado. Ele não suportaria. Minha quantidade de placas é pouca. Mas deu para ver que ele funciona tranquilo aí, só com placa, dependendo da potência, e prioridade placa, puxando um pouco da bateria quando precisar. Estou usando aí 1000 watts da bateria, 1000 watts das placas solares e 300 watts aí do banco de baterias. Vamos dar uma olhada de novo. Bateria 26.7, 15 amperes. Estou usando aí quase 1.300 watts na saída. E estou utilizando quantos watts aí das placas solares? 990, quase 1000 watts das placas. E o resto 300 watts do banco de baterias. Realmente funciona aí só nas placas e placas utilizando a bateria, o restinho quando precisar para complementar, como vocês perguntaram. E com a carga ligada, fervendo aqui, onda senoidal pura, 60 Hz, tudo belezinha. Agora a gente vai tentar fazer um teste de potência, acrescentando outra carga no máximo aqui, para a gente ver se ela passa dos 3.500 watts do outro teste.